Ok, amém, todos bem? Ok, hoje o título da minha mensagem é A Esperança do Natal. A Esperança do Natal. E esse texto que nós lemos é um texto lindo, é um texto maravilhoso. Mas sabe, quando eu comecei a pensar nesse título, na verdade, quando nós começamos a pensar nesse assunto, a esperança do Natal, é algo que todos falam, né? Vários musicais de Natal falam sobre a esperança do Natal. E aí você vai ver o musical, ou se você vai ver a história e não tem nada a ver com a real esperança do Natal. Algumas têm, mas sabe, essa palavra esperança é uma palavra fantástica. E eu fui exatamente ver da onde que vem essa palavra, porque algumas palavras na nossa língua, na língua portuguesa, são muito fáceis de identificar. Às vezes elas são nitidamente a junção de dois pedaços de palavra e você entende o que é, né? Mas esperança é uma palavra que não é prático para nós saber de onde ela veio e o porquê. E sabe que esperança, na verdade, essa palavra tem origem no latim, que é spes. Spes significa confiança em algo positivo. Mas essa mesma raiz da palavra, ou seja, a palavra latina spes, também veio dar a origem à palavra esperar. Então, esperar e esperança veio exatamente da mesma raiz da palavra para o nosso português. Agora, o que isso tem a ver e por que isso muda tudo, quem sabe o significado de esperança na nossa vida? Porque a palavra esperança, se nós formos pensar, ela significa literalmente esperar confiando no resultado positivo. Não é apenas a confiança no resultado positivo, mas é uma espera, e enquanto eu espero, eu confio que o resultado final vai ser positivo. Eu confio que o resultado final vai ser bom, que o resultado final vai ser bom e não mal. Estamos até aí? Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Ok. Sabe, eu amo aniversários. Alguém mais gosta de aniversário aqui? Alguém mais gosta de aniversário? Eu amo aniversários. Eu amo comida de aniversário, né? Alguns não gostam de comida de aniversário, mas sabe, eu amo mais aqueles momentos específicos de aniversário de criança, que é o momento de soprar as velhinhas do bolo. Quantos já mais ou menos identificam a cena na cabeça de vocês, né? Aquele momento em que vem todas as crianças, porque é aniversário de uma criança, então vem todas as crianças para trás de um bolo lindo, maravilhoso, que dá água na boca, e todos os adultos estão olhando para aquele bolo e dizendo, agora vai ser a hora, esse bolo está maravilhoso, está lindo, é grande, é enfeitado, e eu vou comer um pedaço desse bolo assim que terminar esse parabéns. É a hora. Você já viu que a hora do parabéns também dita a hora que muita gente vai embora? Terminou o parabéns, você só fica até a hora dos parabéns, né? Você está querendo ir embora, você, vamos embora. Não, ainda não cantou o parabéns, porque o parabéns é a linha que demarca a sua, como é que eu posso dizer, a sua falta de educação, ou sua educação com o aniversariante, né? Então as crianças todas se juntam atrás daquele bolo, e a velhinha está ali, o bolo é maravilhoso, e começam a cantar o parabéns, e a gente sabe o que acontece depois, a hora de soprar a velhinha, e todos dizem para a criança, para o aniversariante, ou para a aniversariante, agora faz um pedido, e é só para as velhinhas, e ela fecha os olhinhos, ela faz o pedido dela, e ela sopra as velhinhas, mas ela não sopra as velhinhas sozinha, tem agora um exército de crianças, assoprando com toda a potência da baba que sai de dentro do ser delas, e aquele bolo fica repleto de baba de criança, e o seu sonho vai por água abaixo de comer uma fatia de bolo. Quantos identificam isso? Sabe, nós vivemos um tempo fora, longe da família, e num momento um dos nossos filhos, que eu combinei com ele, que eu não ia dizer que era ele, né? Então eu posso dizer, é um dos nossos filhos, estava fazendo aniversário, e nós estávamos sozinhos, era ali um momento meio complicado, de pandemia, etc, e nós convidamos, era apenas nós, eu, a Débora, o outro irmão, e uma família de amigos muito, muito próximos de nós, que foram até lá, e a Débora, ela tinha comprado um bolo especial, porque a gente queria muito comer aquele bolo, esses nossos amigos também queriam, era um bolo de uma confeitaria famosa na cidade que a gente estava, era um bolo minúsculo, você lembra disso? Era um bolo pequenininho, 4 fatias, mas todo mundo queria provar aquele bolo, porque ele era especial, ele tinha alguma coisa, e uma das pessoas que foi dessa outra família, ela é confeiteira, mas assim, uma confeiteira daquelas
absurdamente incríveis, e ela estava ansiosa também para provar o famoso bolo, e todos nós, ok, agora é a hora do aniversário, estava só o Theo e Zion atrás do bolo, e a gente disse, filho, faz o pedido, fecha os olhinhos, fez o pedido, e agora é a hora de soprar, e eles começam a soprar, e um deles derruba uma bala, ou alguma coisa que estava mastigando antes, em cima do bolo, junto com toda aquela baba, com tudo aquilo. Eu olhei para os nossos amigos, eles faziam assim, ó, aquele sorriso amarelo, dizia, e agora, o que a gente faz? A gente quer muito esse bolo, mas não vai dar. Mas o que tem a ver com bolo e esperança, sabe? Esse momento eu acho lindo, esse momento que, principalmente crianças, obviamente, eles fazem um pedido, e a criança faz um pedido, fecha os olhinhos e faz um pedido. E quando a criança fecha os olhinhos e faz um pedido, ela faz esse pedido com a esperança de que vai receber. Ela não faz esse pedido dizendo, não, eu não vou receber mesmo, eu vou fazer só para alegrar os meus pais. Não. A criança, ela literalmente diz, nossa, agora é o meu momento. Você nunca ensinou nada sobre pedido, sobre realização, mas ela faz um pedido com a esperança de que vai receber. Sim ou não? E eu acho incrível isso, porque se você perguntar para a criança, mas por que tu acha que tu vai receber? Da onde que você tirou essa ideia? Se você não ensinou nada sobre como os pedidos se realizam, ela vai dizer, não, porque eu sei que se eu pedir aqui, o meu pai e a minha mãe vão me dar. Ela tem esperança de receber, mas na verdade a esperança dela não é esperança na esperança, não é fé na fé. A esperança, a fé dela é que os pais vão dar, e que se os pais já disseram que não vão dar, ela sabe que os avós vão dar. Então a esperança daquela criança não está baseada em nada, baseada no além, baseada nos pensamentos positivos. As crianças de hoje em dia, elas baseiam a sua esperança que vão receber o que pediram, porque elas sabem que os seus pais vão dar, e se os pais não derem, os avós com certeza dão, porque afinal de contas, essa é a função dos avós, todos sabem disso. Amém? Agora, a questão é que essa criança, ela faz com a esperança de que tudo vai dar certo, de que o resultado será o esperado. Mas a verdade é que, inconscientemente, ela sabe que o resultado final da esperança por si só não acontece, não é absolutamente nada, mas o que determina o resultado final, o resultado positivo, é o motivo para ter esperança. Não é simplesmente esperança na esperança, mas o motivo pelo qual eu posso ter esperança. No caso da criança, o motivo dela é que ela sabe que os pais amam, que os avós amam, e eles darão aquilo que ela pediu. Então ela pode fazer o pedido tranquilamente. Ela está baseada nos pais, na expectativa de que eles vão comprar o videogame, de que eles vão dar a roupa que eles querem, que eles vão dar os óculos escuros vermelhos, que eles vão dar a camiseta do youtuber famoso, que agora eu tenho um filho de 4 anos de idade, que quer a camiseta de um youtuber de criança, que ensina a jogar videogame. Eu já estou nessa fase, porque se não existe base para a esperança, não existe esperança alguma. Esperança precisa ter base, senão é apenas esperança na esperança, pensamento no pensamento, certo? Estão comigo? Maria, ela não estava esperando receber nenhum tipo de notícia, muito menos esse tipo de notícia. Você viu que no texto que nós lemos, se você ler antes, você vai ver que Maria tinha um casamento contratado. Ela estava casada, casada no papel, mas ela estava num período que não era um período que ela se relacionava com seu marido. Naquela época, os judeus, o casamento judaico, ele era dividido em 2 partes. A primeira parte chamada Ketubá, que não importa muito, mas esse era o nome. E o Ketubá era literalmente o contrato de casamento que se fazia muito novo. Muito jovem se fazia isso. E normalmente se ficava de 1 a 3 anos com esse contrato. Durante esse contrato, o casamento estava selado. Não tinha como voltar atrás, a não ser divorciando legalmente. Já era um casamento oficial. Porém, os noivos não podiam se ver durante todo o período do Ketubá. Ou seja, durante 1 ano ou 3 anos, os noivos só podiam se ver à distância, supervisionado pelos pais. Mas o compromisso era real. Não havia maneira de se separar, a não ser divorciando. Estão comigo até aí? E o que acontece é totalmente impossível. Maria estava no meio do Ketubá. Não tinha relacionamento com homem nenhum. Não tinha relacionamento real com José nenhum. Porque isso ia acontecer só no dia da boda, no dia do casamento, da festa de casamento. Aí eles iriam viver juntos e seriam uma só carne, uma só pessoa. Então Maria não estava no momento propício para receber esse tipo de notícia. Quando o anjo dá a notícia de uma criança, a primeira reação de Maria que nós lemos foi qual? O que ela disse? Isso não é possível. Não. Não tem forma disso acontecer. Não dá. Porque o momento não é esse. Porque não tem base natural, real para isso acontecer. Eu não conheço homem.
Eu estou casada no Ketubá, no contrato, mas eu não tenho relacionamento com José. Ou seja, não há forma natural disso acontecer, e se isso acontecesse, ia ser uma dor de cabeça imensa. Porque você imagina, você está casado, é como se você casasse no civil, um ano antes de você se mudar para a casa do seu marido ou da sua esposa e vocês viverem juntos. É como se nesse um ano inteiro vocês não se vissem, vocês não se tocassem, vocês não se relacionassem. Imagina, Maria estava nesse período, ela estava dizendo, não dá, não tem como. Mas quando o anjo começa a dizer o que vai acontecer, como vai acontecer, quem vai fazer, qual é a notícia, Maria muda de ideia completamente. Maria diz, que aconteça comigo exatamente tudo que o Senhor falou que aconteça comigo. Ela muda de ideia completamente, alguma coisa acontece. Alguma coisa estranha acontece. Sabe, Maria estava no pior cenário para essa notícia. Maria estava no pior cenário para receber a notícia que recebeu. Contrato assinado, longe de José. As meninas, esse contrato era assinado muito cedo, então essa Maria tinha provavelmente, agora vocês vão cair para trás, entre 12 e 13 anos de idade, porque essa era a idade normal desse contrato ser assinado. Então você pensa, a Virgem Maria era já uma pessoa de 20 todos, 30 anos quando ganhou Jesus. Não, ela era uma adolescente. Porque essa era a ordem das coisas, era normal isso nesse tempo. Então as famílias tinham muita preocupação com as meninas, para que elas tivessem um bom casamento, tivessem boas uniões de família, tivessem famílias que adorassem a Deus. Então os pais tinham essa preocupação e faziam esse contrato com os filhos muito cedo. Maria, com 12, 13 anos, no pior momento para essa notícia vir, com Ketubá assinado com José, casado apenas por civil durante um ano, somente o divórcio podia separar, marido e mulher sem relação entre si, se viam apenas à distância com a supervisão dos pais, não havia pior momento por uma notícia tão boa. A notícia era linda, a notícia era que o Messias, o Rei dos Reis, da descendência que todos esperavam, viria, e viria através de Maria. A notícia era a melhor possível, mas no pior momento de vida possível. Você já recebeu uma notícia assim? Muito boa, mas você olha para ela e diz, não podia ser num momento pior. É maravilhoso, mas não podia ser num momento pior. Eu vou descer alguns degraus, vários degraus aqui para fazer um exemplo, vários degraus de importância. É aquele momento que você recebe aquela pessoa que você ama na sua casa, e ela, na verdade, ela nem sequer liga, ela só bate na sua porta. Você ama essa pessoa, você gosta de estar perto dela, e ela bate na sua porta. Oi, tudo bem? Quem é? Ah, é a Mariazinha. Mariazinha, o que você está fazendo aqui? E você olha para trás antes de abrir a porta, e essa casa está virada do avesso. A notícia é maravilhosa, mas o momento é horrível. Não tem momento pior. Você diz, puxa, Maria, não repara a bagunça. Querendo dizer, vai embora, a gente se encontra num café. Óbvio que era muito mais tenso para Maria, eu imagino, do que só uma visita inesperada. Não havia momento pior. Deixa eu te falar uma coisa que eu não te falei. Eu disse que somente o divórcio legal podia acabar com o casamento, e funcionava, era bem básico, funcionava assim o divórcio. Se houvesse traição por uma das partes durante o Ketubá, estava acontecido, se pediu o divórcio acontecia. A pessoa que traiu estava impedida pela lei, não só lei religiosa, lembrem que a lei religiosa regia as leis do cotidiano, essa pessoa estava impedida de casar novamente, certo? E o segundo motivo era, se durante o Ketubá o noivo desistisse de casar, ele teria que fazer uma carta e entregar para essa mulher, para a mulher que ele iria casar, para sua noiva. Era uma carta que chamava carta de repúdio, por qualquer motivo que ele quisesse, não importava, e essa carta anulava o casamento. Só que se o homem fizesse isso, entregasse uma carta, a carta de repúdio para a mulher, uma coisa acontecia, a mulher estava livre para casar, desimpedida para casar com qualquer pessoa, pela lei, mas o homem estava impedido de contrair matrimônio para o resto da vida. Eram esses dois cenários. Então, não havia, repito, momento pior para essa notícia chegar. Mesmo nesse cenário desfavorável, Maria decide que quer ser usada nesse milagre. Maria se encheu de esperança por algo que naturalmente não era o momento certo. Eu não sei vocês, mas eu sou dono desse tipo de coisa, de escolha, de me encher de esperança no momento que não é certo. Alguém mais? Não estão conseguindo imaginar? Homens, não é a hora de trocar de carro, mas você já começa a pensar em trocar de carro. Amarrado em nome de Jesus.
Homens que não aguentam ficar 2 anos com um carro e querem trocar de carro. Mulheres, eu tinha que ter pego um exemplo de mulher, né? Mas, desculpa, homens, desculpa. Mas sabe, você tem esperança daquilo, você quer ter esperança daquilo, você começa a construir esperança daquilo, mas você sabe que o momento não é propício. E que se aquilo acontecer, e se Deus não fizer algum milagre para o seu entorno ser propício ao acontecimento, ao alvo da sua esperança, não vai dar bom, vai dar ruim. Mas Maria decide entregar tudo e se enche de esperança. Por quê? Porque ela recebeu uma promessa. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês hoje. O primeiro ponto é: esperança sempre começa com uma promessa. Esperança começa com promessa. Foi a promessa que fez Maria mudar de ideia. Foi a promessa que fez Maria parar de olhar para a situação dela, de uma menina de 12, 13 anos, que se aparecesse grávida, vocês já imaginaram aí? 12, 13 anos durante o contrato de casamento, se ela aparecesse grávida, o que aconteceria? Divórcio. E provavelmente ela seria ainda apedrejada e morta por ter cometido adultério. Essa era a lei naquele momento, naquele então. Mas Maria decide por quê? Porque esperança sempre começa com promessa. Olha o que acontece no versículo 31, quando a Maria diz: olha, vai ser impossível, isso é impossível, não vai acontecer. O anjo começa a dizer: Maria, você ficará grávida, dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, o próprio, vai torná-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Os descendentes de Jacó, para quem ainda não sabe, é todo o povo israelita. Todo o povo judeu são os descendentes de Jacó. A promessa para Maria era basicamente: o teu filho vai ser o cara. A tua descendência vai ser perpetuada na eternidade. O que eu estou dizendo para ti, Maria, é que Deus te escolheu para mandar o libertador, não só do povo de Israel, mas do mundo inteiro. Deus dá através do anjo para Maria uma promessa, e isso muda tudo. Deixa eu te contar uma coisa: essa promessa, do jeito que está escrita, é uma promessa antiguíssima. Não é uma promessa nova. Não foi a primeira vez que essa promessa aconteceu. Dessa maneira, para Maria, foi a primeira vez. Mas a primeira vez que isso aconteceu foi quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Ele dá um decreto para Adão, um decreto para Eva, um decreto para a serpente que enganou Eva. E uma das promessas de Deus é que a semente de Eva, um filho da descendência de Eva, venceria o pecado, venceria Satanás e salvaria o mundo inteiro. Você imagina uma mãe que recebeu essa notícia? Que literalmente botou tudo a perder na humanidade, mas Deus vem e dá uma promessa incrível e diz: mas fica tranquilo, através de ti, eu vou fazer tudo mudar. Através da tua descendência vai acontecer alguma coisa. Eu imagino Eva, durante as suas várias gestações, esperando que quem sabe aquele fosse o que mudaria tudo. Já pensou? Eva grávida pela primeira vez, diz: esse é o libertador, é ele que vai nos reconectar de novo com Deus, é ele que vai fazer eu e Adão novamente poder ter comunhão com Deus, é ele que vai mudar todas as coisas. Nós pecamos, mas ele vai curar o pecado do mundo, ele vai curar todas as coisas. E aí vem o primeiro filho, e aí vem o segundo filho, e não era, e aí os primeiros filhos, Caim e Abel, não estão mais, porque acontece uma tragédia com os dois não estão mais, e aí vem o terceiro filho, quem sabe Sete seria a promessa. O terceiro filho de Eva era Sete, e quem sabe Eva estava, não, mas Sete vai ser, porque Sete tem que ser ele, não vem com Eva. E toda a descendência de Eva depois daí continua pensando nisso. As mulheres israelitas pensavam isso: será que será de mim? Será que essa é a esperança, que vai ser eu que vou ser agraciada com isso? Talvez Ana esperava que Samuel fosse isso. Todas as mulheres israelitas esperavam que a promessa se cumprisse com uma delas daria a luz ao libertador de Israel, mas a promessa foi se cumprir apenas com Maria. Deixa eu te falar uma coisa: quando nasce uma promessa, nasce também uma esperança. Ainda que demore, é a promessa que sustenta a esperança. Lembra que nós falamos que esperança é a junção, a raiz da palavra esperança deu origem para duas expressões, uma que é esperança e outra que é esperar. É apenas a promessa de Deus na nossa vida que nos sustenta enquanto nós esperamos o motivo da esperança se cumprir. É a promessa de Deus lembrada todos os dias.
Você diz, não, mas ainda não foi, mas vai ser, porque Deus prometeu. A promessa foi feita para a humanidade através de Eva, mas foi se cumprir apenas em Maria, porque quando nasce uma promessa, nasce uma esperança. E esperança é a espera, confiando em que um futuro melhor virá. E você pode estar pensando, ok, certo, entendi. Quando nasce uma promessa, nasce uma esperança. Se eu recebo uma promessa de Deus, eu posso criar, e aquilo gera esperança dentro de mim, de dias melhores e de um futuro de paz. Amém? E talvez você está pensando aí, ok, mas eu nunca recebi promessa nenhuma de Deus. Eu recém comecei a caminhar com Ele na fé. Eu recém comecei a me conectar novamente com Deus. Eu estou tentando entender isso. Eu não recebi promessa nenhuma. Deus nunca falou nada a mim, eu nunca senti nada no meu coração, como algumas pessoas falam, eu nunca recebi promessa nenhuma na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, se você abrisse a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, versículo 25, você vai ver o próprio Deus prometendo, fazendo uma promessa para você, para todos nós, dizendo, eu dou provisão diária para vocês. Se você abrir a Bíblia em Salmo 91, 10, você vê Deus prometendo proteção ao seu povo. Se você abrir a Bíblia em Tiago 1, 5, Deus promete sabedoria para aqueles que pedirem. Em Jeremias 29, 11, Deus promete prosperidade e um futuro de paz. Em Ezequiel 36, 26, Deus promete um coração novo. Em Salmo 89, 34, Deus afirma, não quebrarei a minha aliança, nem modificarei as minhas promessas para vocês, porque eu sou Deus. Deixa eu te falar, talvez você está pensando, eu nunca recebi promessa nenhuma de Deus na minha vida, promessa nenhuma de um futuro melhor, eu simplesmente tenho vivido a minha vida, fui criado por pais XYZ, não importa, a minha criação foi boa, a minha criação foi ruim, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu estou aqui, mas eu nunca recebi promessa nenhuma. É como se eu fosse invisível para o mundo e invisível para Deus. Ninguém me fala absolutamente nada. Eu tenho que lutar as minhas próprias batalhas, eu tenho que buscar a minha própria esperança, eu tenho que buscar futuro melhor, dias melhores por mim mesmo, porque ninguém me promete nada. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te chamou, e Deus te chamou, se Deus te escolheu, e Ele te escolheu, se você está aqui hoje, se você decidiu seguir a Jesus, se você decidiu ouvir o seu chamado que disse, vem para minha família, faz parte da minha família, todas essas promessas que eu acabei de ler, de prosperidade, de paz, de vida eterna, de vida plena, da presença do Espírito de Deus, da provisão diária, da proteção, da sabedoria aos que pedirem, da prosperidade de um futuro, de um coração novo, todas essas promessas são para você através de Jesus Cristo. Todas essas promessas são para cada um de nós, todas elas. Por isso, creia que há esperança para você, porque quando nasce uma promessa, nasce também uma esperança. Isso nos leva ao segundo momento de Maria com o anjo, que no versículo 34 diz o seguinte: então Maria disse ao anjo, isso é impossível, porque eu sou virgem. Não dá, não tenho contato com José, nunca tive contato com homem nenhum, e nem posso ter, eu tô com um contrato assinado. Anjo, será que você não errou o GPS aí em cima? Será que não era outra mulher que já está casada, já tem vida com o seu marido, já tem família, já tem idade para isso, para levar o Salvador da humanidade na barriga? Anjo, será que o GPS não está com as coordenadas erradas? Será que o teu Uber não se equivocou? O que aconteceu aí em cima? Mas o anjo respondeu a Maria, Maria, fica sabendo de uma coisa aí. É como se o anjo trouxesse uma grande novidade quentinha, da própria parente de Maria, e diz, tem uma coisa que você não sabe. Sabe aquela sua parente Isabel? Sei, eu amo ela. Então, todos diziam que ela não podia engravidar, porque de fato ela já é idosa, ela não tem mais idade para engravidar. Todos nós sabemos que idosos não engravidam, já passou o tempo no corpo, já passou o tempo no físico de procriar vida, já passou o tempo no físico de gerar vida. E quem sabe você possa estar na mesma situação de Isabel hoje. Você olha para dentro e diz, já passou o meu tempo de gerar vida, já passou o meu tempo de construir alguma coisa nova, já passou o meu tempo de sonhar coisas novas, eu já não tenho mais idade para isso, eu já não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais força para isso, eu não tenho mais ânimo para isso, eu já não tenho em mim coisas o suficiente que possam gerar vida. Mas o anjo continua dizendo para Isabel, dizendo, sabe, para Maria, essa Isabel que todos diziam que ela não podia mais ter filhos,
porque ela era idosa. Sabe de uma coisa? Ela já está no 6º mês. Ela já está no 6º mês, e o anjo conclui essa história dizendo para Maria: sabe por quê, Maria? Porque para Deus, para o meu Deus, para o seu Deus, para o Deus de Isabel, nada é impossível. E o ponto 2 é exatamente isso: esperança pede uma garantia. Se esperança nasce através de uma promessa, a esperança que nasce através de uma promessa, ela pede garantias. Nós falamos a respeito das crianças soprando uma velhinha atrás do bolo e crendo que alguém dará um presente, fazem um pedido. Lembra o que a gente falou? Aquilo está baseado em alguém, está baseado na condição de alguém, está baseado no amor de alguém de dar um presente. A confiança da criança, a esperança da criança está baseado em alguém, está baseado em uma garantia. A garantia dos meus filhos é que eles podem fazer o pedido deles, que os pais que amam eles vão dar o presente para eles, se aquilo fizer bem para eles. Essa é a garantia da esperança. E agora o anjo começa a dizer para Maria: Maria, quer saber de uma coisa? Eu sei que está difícil acreditar, eu sei que é muito difícil o momento que essa história chegou para você, mas deixa eu te dar uma garantia dos céus. Nós fizemos, o Deus, o Pai fez isso para você, por você, para aumentar a sua fé, para capacitar a tua esperança. A sua parente Isabel, que não podia gerar vida, está grávida do 6º mês, porque para Deus nada é impossível. E a partir daquele momento, desse momento em diante, daquela promessa em diante, que o anjo diz, depois que Maria diz: isso não é possível, o anjo diz: para Deus nada é impossível. Sabe, eu amo a definição. Hoje é um dia de definições de dicionário, né? A gente deveria ter trazido dicionário, mas eu fui procurar essa definição, e eu fui procurar porque eu sempre procuro, para saber o que eu estou falando, e eu achei cômica essa definição a respeito do que é impossível. E o dicionário Oxford diz que impossível é aquilo que não pode ser, existir ou acontecer. Impossível é aquilo que não pode ser, existir ou acontecer. E você já viu que sempre tem um exemplo embaixo, aplicado numa frase? A frase que o dicionário escolheu é o seguinte, o exemplo é maravilhoso, diz: é impossível nascer um cavalo de uma galinha. É impossível. Não dá, não tem forma. Quantos aqui, se eu perguntar, é possível gerar vida sem 2 pessoas estarem juntos? É possível gerar vida sozinho? Não é possível, não dá. Para Maria menos ainda, com menos ciência que tinha, não dá, não tem jeito, não tem maneira, é impossível. Mas o anjo está dizendo: não te preocupa, porque a tua garantia acabou de ser provada com a tua parente Isabel, onde Deus, através da vida dela, através da esperança, te diz que para Ele nada é impossível. Maria, quando aceita isso, quando diz isso, que isso é impossível, ela está dizendo: não há elementos suficientes que deem conta de fazer isso acontecer. Eu tenho um contrato assinado, não tenho contato físico com José, nem se eu quisesse eu consigo estar perto dele, porque tem os pais que estão sempre em volta supervisionando. Não tem forma natural de acontecer. E você pode estar pensando: não há elemento suficiente em mim para fazer essa promessa que Deus me deu se cumprir. Não há capacidade suficiente em mim para fazer essa promessa que Deus me deu, que Deus falou, ou que eu estou sonhando há tanto tempo se cumprir. Não há recursos suficientes para cumprir a promessa que Deus está me dando. Não há amor suficiente para mim ter esperança. Não há saúde suficiente para mim continuar os meus dias. Não há nada suficiente em mim. Não há forma natural daquilo que Deus está dizendo acontecer. Eu tenho uma ótima notícia para você hoje, para todos nós. A esperança que Deus dá vem sempre acompanhada de uma garantia sobrenatural. A esperança que Deus dá para você sonhar sempre vem acompanhada de uma garantia sobrenatural. O anjo responde para Maria: Maria, Deus já fez. Eu estou te dando a garantia porque a sua parente Isabel já está grávida. Para Deus nada é impossível. Por isso não se preocupe em ter uma esperança na esperança. Não se preocupe em ser como uma criança que pede ao léu, ao vento, sem ter uma base por trás. Não se preocupe por ter uma esperança vazia, porque a esperança que você tem hoje não está baseada na própria esperança, mas está baseada na garantia de que para Deus nada é impossível. Sabe,
E nessa manhã a gente pode ver essa sentença, para Deus nada é impossível, de duas maneiras. A primeira maneira é a mais óbvia, a que todos nós entendemos quando escutamos isso: para Deus nada é impossível, é que nenhuma coisa é impossível para Deus fazer, certo? Ou seja, Deus tem capacidade de fazer todas as coisas, essa é a forma mais natural. Mas existe uma outra forma de olhar para a mesma sentença, que diz: para Deus nada é impossível. E a segunda forma é um pouquinho diferente, é dizer o seguinte: para Deus fazer nada é impossível. Fazer absolutamente nada para Deus é impossível. Ficar de braços cruzados é impossível para Deus. Ficar apenas olhando a tua situação é impossível para Ele. Não te amar quando você precisa de amor é impossível para Ele. Não te socorrer quando você está chorando é impossível para Ele. Não te puxar do poço quando você está enterrado na lama é impossível para Ele, porque para Deus fazer nada é impossível. Sabe, às vezes nós temos a ideia de que o nosso Deus é um Deus que está lá em cima, sentado num trono, de braços cruzados, batendo um cajado, um cetro, Jesus à direita, e Ele está lá em cima dizendo: o Ivan acabou de pedir tal coisa, vamos pensar, vamos conversar melhor aqui. Oh Deus, o Ivan está passando uma necessidade incrível, peraí, deixa eu olhar um pouquinho mais. Jesus, o Ivan afundou, deixa assim, vou cuidar, daqui a pouco eu vejo isso. Jesus, o Ivan está se afogando, fica tranquilo, não vou fazer nada não agora. Para Deus é impossível. Você quer saber qual é a maior prova disso? Nós acabamos de fazer o momento da ceia. A maior prova de que para Deus é impossível Ele ficar de braços cruzados enquanto vê o nosso sofrimento, a nossa dor, é que Deus tanto amou o mundo inteiro, que escolheu dar o seu único filho, para Ele morrer pelos nossos pecados, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Se Deus deu o seu melhor, Deus deu o único, digno, puro, santo, Ele escolheu dar. Você acha que para Ele é possível ficar de braços cruzados, enquanto Ele te olha passar pela dificuldade, enquanto Ele olha você se afogando num poço de lama? Para Deus nada é impossível. A sua vida importa para Deus. É por isso que Ele promete um futuro de paz, de bem, de prosperidade para mim e para você. É por isso que Deus cumpriu a sua promessa comigo e com você. A maior promessa de todas, Deus já cumpriu conosco, ao enviar o seu Filho à terra, para acabar com a escravidão do pecado, para acabar com o poder da maldade sobre as nossas vidas. É por isso que Ele cumpriu a promessa, que nos dá a esperança de sermos livres, sermos salvos e sermos justificados por Ele. A esperança pede uma garantia, e essa garantia é que se Deus fez no passado, Ele com certeza fará no futuro. Essa é a garantia. Foi esse tipo de garantia que o anjo mostrou para Maria. Ele disse: Maria, Deus acabou de fazer, faz 6 meses, tu nem sabia, né, porque ela mora longe de ti. Eu vim te trazer 2 notícias, e essa era a segunda que eu queria te dizer. Deus já fez. Então Maria, olha para 6 meses atrás, olha para aquilo que aconteceu de impossível na tua parente Isabel. Ela está grávida de um filho, e isso, que isso seja a prova fiel, inquestionável, de que se Deus fez no passado, Ele vai fazer no futuro, e tudo ficará bem. A esperança pede a garantia, e essa é a nossa garantia. Sabe, às vezes nós precisamos lembrar do nosso passado, não caminhar para frente olhando para trás, mas nos lembrar do nosso passado e dizer: uau, Deus já fez tanto na minha vida, Deus já fez coisas tão maravilhosas na minha vida. Porque isso é a garantia da nossa esperança. Se Ele fez no passado, Ele fará no futuro. Porque o meu Deus, o seu Deus, é o mesmo hoje, o mesmo que era ontem, e vai continuar sendo para sempre. Porque Ele não muda, Ele não é como sombras que variam com a luz, com a luminosidade. O nosso Deus é firme e fiel, e Ele não falha. A esperança começa com uma promessa, e Deus já prometeu a você. A esperança pede garantias, e Deus já deu todas as garantias ao enviar seu Filho Jesus por nós. É a garantia de acesso ao Pai, é a garantia de um futuro de paz, é a garantia de um futuro em liberdade. Essa é a sua garantia. Quem sabe você ainda não começou a caminhada com Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, essa é a tua garantia, que Jesus veio para nos dar um futuro de paz, um futuro de esperança. Ele é a esperança do Natal.
Ele é a esperança do Natal, essa era a esperança, e Ele é a própria garantia de um futuro de liberdade. Mas deixa eu te falar uma coisa para nós terminarmos: a esperança também pede uma resposta. E esse é o último ponto. A esperança também pede uma resposta. No versículo 38, Maria responde ao anjo e ela diz: eu sou serva de Deus, que aconteça comigo tudo o que o Senhor acabou de me dizer. Eu sou serva de Deus? Que tipo de resposta é essa? Que tipo de resposta é essa ao tamanho da notícia que o anjo trouxe? Não faz sentido. É como se eu venho te dar uma notícia, Gui, assim, assim, assado, vai acontecer assim, 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 e você termina e você diz: ok, amém, eu sou servo do Deus Altíssimo. Gui, você está bem? Porque não, você está me respondendo com uma frase que não faz sentido com aquilo que eu te perguntei, não faz sentido com a notícia que eu te dei. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Sabe, ser servo significa estar debaixo, dependente de um Senhor, de um poder ou de uma força incontrolável. Que tipo de resposta era essa? Essa resposta de Maria era a declaração, uma afirmação da sua identidade, de quem ela era, uma declaração para ela mesma, não para o anjo, não para Deus, um lembrete para a sua própria alma. Maria na verdade estava dizendo o seguinte: eu escolhi ser controlada pelo poder do Altíssimo, eu escolhi ser serva do Senhor, essa sempre foi a minha decisão de vida, foi a maneira que eu encontrei de viver, foi a maneira que me deu a vida verdadeira. O que Maria estava dizendo é: essa é quem eu sou. Você pode estar perguntando: para que Maria disse quem ela era para o anjo? Se o anjo era do Senhor Deus, e se Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Deus já não sabia que Maria era a serva dele? O anjo já não sabia que Maria era a serva dele? Claro que já sabia, porque a conversa toda inicia: Maria, que a paz do Senhor esteja contigo, o Senhor Deus está muito feliz contigo, muito contente contigo. Todos ali já sabiam, mas Maria fez uma declaração pública para lembrar ela mesma, a sua alma, da identidade dela, de quem ela era em Deus, quem ela era na fé, qual papel ela ocupava na esperança que Deus estava dando. Sabe, às vezes eu e você precisamos lembrar a nossa própria alma de quem nós somos. O trabalho nos faz esquecer às vezes, as dívidas às vezes nos tiram do centro de quem nós somos. Os problemas que nós precisamos enfrentar, as respostas que, ainda que não sejam problemas, são respostas que nós temos que dar todos os dias para o funcionário, todos os dias para a esposa, todos os dias para o marido, todos os dias para os filhos. Essas coisas do nosso dia a dia às vezes tiram o nosso eixo da nossa identidade, e nós começamos a esquecer de quem nós somos. Maria, por algum motivo muito bom, talvez diante de uma grande notícia, de uma grande esperança que ela tinha que ter, ela precisava lembrar a sua própria alma, o seu próprio espírito, de quem ela era. Lembrar o nosso espírito da realidade, da nossa identidade. Sabe, talvez a sua identidade hoje, de algumas pessoas aqui, não seja ainda de ser um filho de Deus, filho ou uma filha de Deus, e isso precisa mudar. Porque sabe, uma das mentiras muito grandes que o mundo conta, que não é bíblica, não está na Bíblia, é que todos somos, não é uma verdade isso. Deus diz exatamente o contrário disso. Todos nós somos criatura de Deus, somos feitos por Ele, mas ser feitos por Deus não nos torna filhos de Deus. Eu sei que isso é esquisito, porque aqueles que eu e a Débora fazemos são automaticamente meus filhos, mas não funciona desse jeito. Nós somos criados por Ele, mas nós não somos feitos filhos por causa da criação. Sabe por que nós somos feitos filhos? Nós somos feitos filhos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos feitos filhos por aquilo que Jesus escolheu fazer por nós, por aquilo que é a esperança do Natal de vir ao mundo. Nós somos feitos filhos quando nós decidimos seguir a Jesus. Nós somos feitos filhos por Ele quando nós dizemos: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio no amor do Pai, e ainda que todos tenham me demonstrado a falta de amor durante toda a minha criação, durante toda a minha vida, eu escolho confiar na tua história, de que Tu tanto me amou, que mandou o Teu Filho para me resgatar. E talvez essa seja a tua identidade hoje, de um não filho, uma não filha, e isso precisa mudar. Talvez a sua identidade hoje ainda seja de um escravo das tuas vontades. Você já é filho, você já é uma filha, mas você ainda está sendo escravo das suas vontades. Maria disse: eu sou serva
do Deus Altíssimo. O que Maria estava dizendo é: eu sou escrava do Deus Altíssimo, eu me coloquei nessa posição, eu sou serva de um poder maior do que eu. Quem é servo tem alguém que o controle, é assim que funciona. E talvez você esteja nesse momento ainda servo das suas próprias vontades, e talvez a sua identidade ainda seja de alguém que é totalmente controlado pelas vontades, pelos rompantes, pelas crises, e isso também precisa mudar. Agora, a segunda resposta de Maria selou a esperança no seu próprio coração, quando ela diz que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Em outras palavras, Maria estava dizendo: eu quero ser aquela pela qual o cumprimento da esperança veio, eu desejo ver a esperança se cumprir em mim, eu quero ser o canal do cumprimento da esperança, ainda que não haja possibilidade natural em mim, ainda que não hajam elementos suficientes para mim dar conta de carregar o Filho de Deus, o Messias, ainda que falem mal de mim, porque eu tenho um contrato assinado, não te esqueceu, né, anjo? Ainda que tudo aconteça à minha volta, eu quero que a esperança de Deus aconteça através de mim. Sabe, quem sabe hoje é a sua oportunidade de dizer: Deus, eu quero que a tua esperança flua através de mim. Eu não quero apenas ter uma esperança, eu não quero apenas ter uma promessa, mas eu quero que a tua esperança flua para outras pessoas através de mim. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma esperança para você, e Deus já te deu a maior garantia de todas ao enviar Jesus a nós. E hoje essa esperança está pedindo uma resposta. Essa esperança está pedindo uma resposta, e a pergunta é: você deseja abraçar e aceitar a esperança do Natal na sua vida? A esperança do Natal não é um título bonito para um musical da Broadway. A esperança do Natal é um Deus vivo, um Deus que tanto nos amou, que decidiu tirar o seu Filho do céu, de ser 100% Deus apenas, e colocá-lo na terra, para sofrer o que eu e você sofremos, para sentir o que eu e você sentimos, e para no final das contas, amarrar o presente com um laço, que era a sua própria morte e ressurreição, para nos reconectar com o Pai. A pergunta é: você deseja abraçar e aceitar a esperança do Natal na sua vida? Porque somente após você aceitar que a esperança do Natal, que Jesus entre na sua vida, você se torna um filho de Deus, e você tem uma identidade que está pronta para a esperança que Ele tem para te dar. Será que nós podemos ficar de pé?